Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você já sabe, é feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar nas suas atividades, para te ajudar você que está estudando para prova, para concurso público, você que está se preparando para concorrer àquela vaga de emprego na empresa. Então esse é um dos nossos objetivos, sendo que o objetivo principal do Sistema de Ensino Monte Carlo é dinamizar, melhorar, ampliar o grau de entendimento, né, das pessoas e ser uma ferramenta para a melhoria do ensino público. Esse canal ele tem essa função, né, de utilidade pública, já que o ensino público ele é sucateado de forma proposital e o que se vê são alunos não preparados, não digo nem mal preparados, mas eles não são preparados para o cotidiano. E ao findar o ensino médio, tem deles que nem concluem o ensino médio, né, dado ao índice de evasão. Uns porque dizem que não são motivados e também porque o próprio ensino público ele não dá condições de manter esse aluno como efetivo. Isso por diversos problemas. O que eu ouço muito também de alunos é dizer que estudar é perca de tempo e etc. Entende-se que não vou entrar muito nesses detalhes, porque a aula de hoje é de matemática, mas são só algumas divagações. Eu entendo que é proposital do próprio sistema político não esclarecer a população para mantê-la sempre como massa de manobra. Então, o sistema de ensino Monte Carlo ele vem para dinamizar o ensino público e botar um pouco de juízo na cabeça dos jovens. Você que é pai, você que é mãe, que por acaso se bateu aqui, chegou aqui no canal, temos videoaulas de humanas, principalmente de humanas, né? Matemática e inglês são agregados que eu trouxe para o canal, para atrair mais público, mais estudantes. Mas como nossa formação é humanas, então são os ensinos de humanas que traz um pouco mais de esclarecimento para esses jovens e fazê-los entender de alguma forma que o futuro ele se constrói agora. Então, por mais que o aluno pense que estudar é perca de tempo, que é um saco ir para a escola, mas isso é necessário e tudo fica mais claro quando ele precisar ir para o mercado de trabalho. De cara, você só entra numa empresa para concorrer a uma vaga de carteira assinada se você tiver o certificado do ensino médio. Esse é o primeiro passo. O algo a mais ele vai buscar por conta própria, que seria um concurso público, uma vaga numa universidade pública e etc. Tá ok? Então vamos lá. Hoje aula de matemática, porcentagem. Apesar da minha formação ser de humanas, sou formado em história, mas eu gosto muito de matemática. E se um professor de humanas ele se aventura entre os números, então isso mostra que não é nada impossível você aprender matemática. Se eu sou capaz de aprender, você também é. Então, turma, porcento. Quando nós falamos em porcentagem, nós estamos falando de porcento. E o que é que significa isso? Sempre que você se debater com uma questão que envolva porcentagem, você precisa, por antecipação, entender que está se tratando de uma razão de base 10. O que é isso? Razão de base 10 é uma divisão por 10. Então, conclui-se que porcentagem é uma razão centesimal. É uma razão com base 100. Porque quando falamos em 7%, seria o mesmo que dizer uma fração 7 sobre 100, ou uma divisão onde eu estaria dividindo 100 por 7. Isso é impossível, mas para a matemática é possível porque nós vamos trabalhar com números decimais, certo? Então 7 sobre 100 é o mesmo que 0,07.
Então, 7% em número decimal, em número centesimal, seria 0,07. Isso é teoria. Matemática a gente aprende na prática. E aí eu tenho 2 exemplos aqui. 2 exercícios para a gente praticar isso daí. O primeiro exercício ele nos diz o seguinte. Uma televisão na loja está custando R$1.000. A própria loja está oferecendo um desconto de 25% na compra à vista. Qual será o valor final da televisão? Isso é uma questão típica, mas que muitas vezes o aluno, a dificuldade dele são duas. Primeiro, ele desconhece a fórmula, ou ele até sabe, mas não sabe como aplicá-la. E o segundo, que eu acredito que seja o principal grau de dificuldade, é a falta de interpretação. Ele não tem senso interpretativo. Ele lê, mas não consegue entender o que é que a questão está pedindo a ele. Isso aí vai envolver inexistência de leitura, interpretação de texto. E matemática envolve esse senso de interpretação. Você tem que ler, tem que entender, porque está tudo muito claro. A própria questão, ela lhe dá o rumo que você tem que tomar. Agora, você precisa saber interpretar. Senão, é o mesmo que você ser um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que lê, mas ela não entende o que ela está lendo. Ela só sabe juntar as palavras, ela só sabe juntar as letras, ela só sabe juntar as vogais. Mas se ele lê um parágrafo e você perguntar, você consegue me explicar o que você leu? Ele não sabe. Isso é um analfabeto funcional. E você só consegue tirar esse estigma, você só consegue melhorar isso lendo e se auto-perguntando. Você lê e você mesmo começa a fazer questões sobre aquilo que você leu. É assim que você treina um senso interpretativo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos montar aqui a nossa equação com as informações que a questão nos dá. Ela está me dando 25% de desconto de um valor de R$1.000. Então, 25% de 1.000, se eu estou falando em razão centesimal, eu já expliquei lá no primeiro slide, que 25% é o mesmo que 25 sobre 100, não é isso? Então, eu preciso saber quanto esses 25% representa de 1.000. Eu não sei quanto representa, então eu vou colocar x, porque é a informação que eu estou buscando. Então, eu tenho que 25% é 25 sobre 100 vezes x sobre 100. X sobre 1.000, perdão. Aqui, eu tenho uma multiplicação cruzada, operação de fração, multiplica-se cruzado. Então, eu tenho 25 vezes 1.000 e 100 vezes x. Está aqui embaixo. 100 vezes x igual a 25.000. Quem está de um lado da igualdade multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aqui embaixo agora. Ó. X é igual... 100 não estava multiplicando, ele passou agora para o outro lado dividindo. Ele vai dividir 25.000, que é igual... 25.000 dividido por 100 é igual a 250. Então, eu já achei quanto 25% representa de 1.000. 250. O que é que a questão está me pedindo? O valor final da televisão com o desconto. Então, eu vou pegar 250 e vou subtrair de 1.000. Se é um desconto, desconto é uma coisa que eu estou tirando de um valor. Então, se eu estou deduzindo, então eu subtraio. 1.000 menos 250 é igual a 750. Então, o valor final da televisão com o desconto que a loja me deu pagando à vista, ela vai ficar por R$750. Um ótimo desconto, por sinal. Segundo exemplo. Uma loja teve um estoque inicial de 80 batedeiras. Em uma semana foram vendidas 72 batedeiras. Qual o percentual do estoque restante? Ele quer saber o restante do meu estoque, quantas batedeiras eu ainda tenho em porcentagem. Tá? Então, primeiro, matemática, volto a dizer, matemática não é achismo. Você tem que fazer conta.
Então, com os dados que a questão me dá, eu consigo perfeitamente buscar aqui o que ela está me pedindo. Mas, professor, ela não está me dando nenhuma informação aqui de porcentagem. Tá sim. A pergunta, ele quer saber o percentual do estoque. Mas os dois dados estão inteiros. Não tem problema. Eu preciso saber qual é o meu estoque inicial e o meu estoque final. O meu estoque final não seria 72 menos 80? Tá aqui. 80 menos 72, que foi o que eu vendi. Eu tenho 8 de estoque ainda. Como é que eu arrumo isso? Não é uma razão centesimal? Pois bem, 80% significa 100% do meu estoque. Então, 100% de 80. 80 sobre 100 não é uma razão centesimal? Não seria 80%. 80 é o total. Então, o total é 100%. Então, 80 sobre 100. O que me sobrou foi 8. Eu preciso saber o percentual de 8 para o meu estoque. Está aqui, 8 sobre x. Faço minha operação cruzada. Multiplicação de fração cruzada. 80 vezes x, 80x, 100 vezes 8, 800. Quem está de um lado da igualdade multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Está aqui 800 sobre 80. 800 dividido por 80, que é igual a 10. 10 o quê? 10%, não é razão centesimal? 10%. Então, o percentual final do meu estoque é 10%. Então, 8 sobre 100, que é o mesmo que 10% de um estoque inicial 80. Com experiência, você já aqui, na primeira etapa, você já iria deduzir que 8 de 80 é igual a 10%. Porque se 80% do estoque são 100% do meu estoque, 50% seria 40%. Então 10% seria 8%. Isso com prática. Isso aí com prática, fazendo exercício no dia a dia, estudando, é que você vai pegando esses macetes e começa a ter a habilidade de responder de cabeça. Tá? Enquanto não, você vai ter que passar por todas essas etapas. Experiência se adquire na prática. E matemática é isso. Deixa de preguiça, largue de achismo, abra seu caderno, coloca a mão na massa, escreve, rascunha, apaga, faz de novo. E é assim que, com o passar do tempo, você bater o olho numa questão dessa, você já responde de cabeça. Enquanto não, é dessa forma, é no passo a passo. Tá certo? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Suas dúvidas pode deixar aí nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.